Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria poder me encontrar com você, irmão e irmã, no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e é com alegria que nós, neste momento de oração, podemos nos abrir pela fé para uma experiência renovadora da misericórdia do Senhor. E que nós possamos, a partir de então, ser também instrumentos da misericórdia de Deus às pessoas com quem nós convivemos. Hoje, a Igreja celebra, neste dia 19 de novembro, a memória dos presbíteros e mártires Santo Roque González, Afonso Rodrigues, São João del Castillo. São sacerdotes e foram martirizados. Estes 3 sacerdotes jesuítas, muito dedicados ao anúncio do Evangelho e preocupados com a realidade dos indígenas que eram explorados, eles foram martirizados. São eles, São Roque González, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. O interesse dos gananciosos os levou à morte. Os dominadores são fracos e tanto ontem como hoje decidem pela morte, pelo assassinato. E quem morre no serviço do reino de Deus ganha a santidade e ganha a eternidade. E sua história fica marcada para sempre. Confiemo-nos à intercessão destes mártires sacerdotes, para que também nós, irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de publicamente testemunhar a fé, mesmo quando nós não somos compreendidos, mesmo quando nós não somos aceitos, mas que tenhamos essa coragem de perseverar no testemunho da fé, custe o que custar. Para que nós possamos fazer a nossa oração nesse programa, vamos tomar primeiramente o Evangelho do dia de hoje, que está em São Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor chorou. Sim, ao contemplar a cidade santa de Jerusalém, Jesus chorou. E Jesus continua chorando ainda hoje por causa da dureza de muitos corações, de muitas pessoas que infelizmente ainda não se abriram ao dom da fé, à graça redentora de Cristo. Jesus chorou. Jesus continua chorando por causa das injustiças, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa ingratidão para com Ele, quando por muitas vezes também nós somos promotores de violência, de injustiça, somos promotores de mentiras, de fofocas, somos enganadores, trapaceiros, imorais.
Jesus também continua chorando. Jesus continua chorando por causa da perseguição dos profetas de Deus, de homens e mulheres que procuram no dia a dia servir ao reino de Deus. E por causa de seus gestos de caridade, de seus gestos de amor em relação aos empobrecidos, aos injustiçados, aos mais necessitados, esses discípulos e discípulas de Jesus são perseguidos, são caluniados, são motivos de chacota. Jesus continua chorando. Diante do testemunho dos mártires, esses sacerdotes cuja memória a igreja celebra hoje, os santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castillo, Jesus, ele se alegra por causa do testemunho, não por causa da morte, não por causa do assassinato dos seguidores de Jesus. Não, isso não agrada o coração de nosso Senhor. O Senhor não quer que as pessoas sejam assassinadas. Infelizmente, isso é obra do mal. Porém, o amor de Deus tem o poder de fazer com que este assassinato brutal, violento, imoral, se transforme em oportunidade de testemunho da fé. E é por isso que a igreja celebra a memória dos mártires. Por isso, irmãos e irmãs, a partir do testemunho desses mártires, que nós também sejamos motivos da alegria do Senhor. Se Ele ainda chora, que possamos ser promotores da consolação do coração de Jesus. Que nós renunciemos ao pecado, rejeitemos ao pecado, temos a coragem de promover o bem na vida dos nossos semelhantes, temos a coragem de testemunhar a nossa fé por meio da caridade, para com os empobrecidos, os injustiçados, os mais necessitados, os excluídos da nossa sociedade. E dessa forma, seremos motivo da alegria do coração de Jesus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que ela nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. E sobre todos vós, pela intercessão dos mártires da fé, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.